tudo bem? Hoje o nosso assunto é fração. Vamos estudar significados, leitura e escrita de fração. Em primeiro lugar, o que é uma fração? Fração é quando eu tenho um todo e divido esse todo em partes iguais. Eu tenho um todo e divido esse todo em partes iguais. Então eu tenho frações desse todo. Ok? Eu tenho um todo e dividi esse todo em partes iguais. Então eu tenho partes desse todo. Então isso é fração. E eu represento essa fração através de números inteiros. Ok? Então aqui na lousa eu desenhei 8 imagens, 8 figuras em forma de círculo, representando uma pizza. Então vamos estudar a fração por meio da figura de uma pizza. Ok? Então aqui eu tenho essa figura em forma de pizza dividida em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho essa minha uma pizza, esse meu todo, essa uma pizza, que é o meu todo, dividido em 8 pedaços. Essa minha pizza está dividida em 8 pedaços. Ok? E desses 8 pedaços, eu não comi nenhum pedaço ainda. Eu continuo com os 8 pedaços. Então eu tenho uma pizza dividida em 8 pedaços. E desses 8 pedaços, eu não comi nenhum ainda. Continua com os 8 pedaços. Ok? Vamos supor que eu comi um pedaço dessa pizza. Comi esse pedaço aqui, ó, dessa pizza. Então, se a minha pizza estava dividida em 8 pedaços, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela começou com 8 pedaços, correto? Então, o meu todo dessa pizza era 8 pedaços. O meu todo dessa pizza era 8 pedaços. Ok? Então, eu comi esse pedaço aqui, ó. Eu comi um pedaço. Então, eu comi um oitavo. 1 sobre 8. 1 oitavo. Então, eu comi um pedaço dos 8 que tinha. Eu comi um pedaço dos 8 que tinha. Ok? Ok, pessoal? Então, a minha pizza tinha 8 pedaços. Eu comi esse pedaço aqui, ó, um pedaço. Então, eu comi 1 oitavo. 1 sobre 8. 1 oitavo dessa pizza. Comi uma fatia do todo. Ok? Comi uma fatia do todo. Tá? Vamos supor que agora eu comi 2 fatias. Comi essa fatia aqui e essa fatia aqui. Ok? Então, se antes eu tinha 8 pedaços, se antes eu tinha 8 pedaços, se antes eu tinha 8 pedaços, minha pizza tinha 8 pedaços, eu comi 2, então eu comi 2 pedaços, de 8, ok? Minha pizza tinha 8 pedaços, então eu comi 2 pedaços de 8, certo? Se eu tiver comido 3 pedaços, esse pedaço, essa fatia aqui, ó, se eu comi 3 fatias dessa pizza, então o todo da minha pizza, ela começou com quantos pedaços todo?
O todo começou com 8 pedaços. O todo começou com 8 pedaços. Eu comi 3. Então ficou 3 oitavos. Então eu comi 3 pedaços de 8. Ok? Aqui eu comi 1 pedaço de 8, 2 pedaços de 8 e 3 pedaços de 8. Então, comi 3 oitavos dessa pizza. Ok, pessoal? Aqui agora, comi 4 pedaços dessa pizza. Ok? Comi 4 fatias dessa pizza. Então a minha pizza tinha ao todo quantos pedaços? A minha pizza tinha ao todo 8 pedaços. Né? Ao todo minha pizza tinha 8 pedaços. Ao todo a minha pizza tinha 8 pedaços. Eu comi agora quantos pedaços dessa pizza? 1, 2, 3, 4. Então eu comi 4 oitavos dessa pizza. 4 oitavos dessa pizza. Ok? Então agora eu comi 4 fatias de 8. Antes o todo era 8 fatias. Agora eu comi 4 fatias. Então eu comi 4 oitavos. 4 partes de 8. Eu comi 4 partes de 8. Ok? Agora aqui, se eu comer 5 partes. Comi essas 5 fatias aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Antes o todo da minha pizza era quantas fatias? O todo era 8 fatias. O todo era 8 fatias. Agora eu comi 5. Então eu comi 5 oitavos dessa pizza. Eu comi 5 partes de 8. 5 partes de 8. Ok? Aí, não satisfeito, eu comi mais uma parte, mais uma fatia. Então eu passei a comer agora quantas fatias? 6 fatias. Então eu comi 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatias. Então antes eu tinha quantas fatias? Tinha 8. Correto? Antes eu tinha 8 fatias. Eu tinha 8 fatias. Agora eu comi 5 partes. Aliás, 6 partes. Comi 6 partes dessa pizza. Então eu comi 6 oitavos. Eu comi 6 partes, que antes era 8. Antes o todo é 8. Eu comi 6 de 8. Eu comi 6 fatias de 8 fatias. Ok? Por último, eu comi 7 fatias dessa pizza. Comi 7 fatias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu comi 7 de 8. Eu comi 7 de 8. Comi 7 fatias de 8. Ok? Então é isso, pessoal. Aí nós estudamos a forma mais básica de fração, através de uma pizza, certo? Onde eu dividi o todo da pizza em partes iguais e fui tirando parte por parte. Então, eu tinha a pizza inteira, dividida em 8 partes, e 8 partes sem comer, certo? A pizza cheia, eu tinha uma pizza dividida em 8 partes, essas 8 partes estavam intocáveis, ninguém tinha comido nenhuma. Aqui, dos 8 pedaços que eu tinha, eu comi um. Eu comi um. Então eu comi um pedaço de 8.
Aqui eu comi dois pedaços de 8. Ok? Aqui eu comi 3 pedaços de 8. Aqui eu comi 4 pedaços de 8. 5 pedaços de 8. 6 pedaços de 8 e 7 pedaços de 8. Certo? Se eu comesse mais esses pedaços aqui, eu teria comido a pizza inteira. Certo? Então, como é que nós vamos ler, né, essa fração? Aqui nós vamos ler 8 oitavos. 8 oitavos. Aqui 1 oitavo. 2 oitavos. 3 oitavos. 4 oitavos. 5 oitavos. 6 oitavos. 7 oitavos. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Agora eu vou passar para vocês, né, outras figuras e nós vamos encontrar novamente, né, a fração, os valores, a escrita dessas figuras. Ok? Para ficar um assunto bem explicado e vocês entendam que esse assunto é muito fácil. Tudo bem? Bom, pessoal, agora nós vamos aprender a escrever, representar a fração através das figuras rachuradas, ok? Através das figuras pintadas, ok? Na primeira parte nós vimos a pizza, dividida em 8 partes, aí eu fui comendo pedaço por pedaço dessa pizza. E fomos representando, né, as partes que eu ia comendo através de fração. Agora vamos representar através dessas figuras rachuradas, ou seja, pintadas, né? Então aqui, nessa figura, eu tenho essa figura dividida em quantas partes? Essa figura está dividida em 1, 2. Está dividida em 2 partes, essa figura. Em 2 partes. Então o todo dessa figura são 2 partes. O todo é 2, ok? E quando eu vou representar a fração, eu coloco a parte do todo no denominador. Eu coloco a parte que representa o todo no denominador, ou seja, na parte de baixo. Ok? Então o todo aqui dessa figura é 1, 2. O todo são 2 partes. Então eu represento o todo no denominador. Certo? Eu conto as partes da figura toda e coloco o valor na parte de baixo. Agora eu vou contar a parte rachurada, a parte pintada, a parte que eu quero encontrar. Então nós vimos aqui que de duas partes eu tenho uma parte rachurada. Então eu tenho uma parte do todo, que é 2. Eu tenho uma parte pintada do todo, que é 2. Ok? O todo é 2. Eu tenho uma parte de 2. Uma parte de 2. Ok? Então representa assim, ó, uma parte do todo, né? Que é 2. Ok? Nessa outra figura aqui, eu tenho ela dividida em quantas partes? Ela está dividida em 1, 2, 3 partes. Então o todo, para você não esquecer, o todo eu coloco no denominador. Então eu conto 1, 2, 3 e coloco no denominador todo da figura.
E agora eu vou procurar a parte rachurada. Ok? Eu observo que só tem uma parte rachurada. Então, das três partes da figura, somente uma é rachurada. Então, das três partes da figura, somente uma é rachurada. Ok? Aqui, eu tenho uma, duas, três partes. Tá? Então, coloco na parte de baixo. Certo? 3. Ok? E conto quantas partes pintadas, quantas partes rachuradas? Uma, duas. Então, das três partes, eu tenho duas rachuradas. Então, das três partes, eu tenho duas rachuradas. Ok? Dessa daqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, o todo dessa figura são 6 partes. Essa figura está dividida em 6 partes. Quantas partes eu tenho rachurada? Uma, duas, três. Eu tenho 3 partes dessa figura rachurada. Ok? Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho essa figura dividida em 12 partes. 12 partes. Então, o todo sempre vem embaixo. Então, eu tenho a figura dividida em 12 partes. Quantas partes rachuradas? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 partes rachuradas. Ok? Eu tenho 4 partes rachuradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então essa figura está dividida em 12 partes, que é o todo. O todo. Quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4. 4 partes pintadas. Então de 12 partes eu tenho 4 pintadas ou rachuradas. Nessa daqui, eu tenho quantas partes no todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12 partes no todo. Quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 5 partes pintadas. Então, de 12 partes, eu tenho 5 partes pintadas. Nessa daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 partes. Então essa figura está dividida em 12 partes. Quantas partes rachuradas ou pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 partes pintadas. Ok? Então nessa primeira aqui, nós temos dividido em 2 partes o todo, e tinha uma pintada. Então aqui eu leio 1 sobre 2. 1 sobre 2 ou 1 meio. 1 sobre 2 ou 1 meio. Então aqui eu tenho 1 meio. Ok? Aqui eu tenho 1 meio. 1 sobre 2 ou 1 meio. Aqui eu tenho 3 partes, o todo. Então, quantas partes pintadas? Uma. Então, eu tenho uma parte de 3. Ok? Então, aqui eu leio 1 terço. 1 terço. Leio 1 terço. Ok? Aqui, eu tenho quantas partes? 1, 2, 3. Então, o todo, eu tenho 3 partes. Quantas partes pintadas? 1, 2. Então, eu tenho 2 sobre 3. Ou, eu leio 2 terços. Eu leio 2 terços. Ok? 2 terços.
Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um total de 6. 6 partes. Quantas partes rachuradas? 3. Então 3 sobre 6. Então aqui eu tenho 3 sextos. 3 sextos. Ok? Então 3 sextos. 3 sextos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o todo são 12 partes. Quantas partes rachuradas? 4. Então 4 sobre 12. Eu leio 4, 12 avos. Então observe que a partir de 10, aí embaixo, eu já uso a palavra avos. Observe que aqui eu não usei a palavra avos, nem aqui eu usei a palavra avos, nem aqui eu usei a palavra avos, nem aqui eu usei a palavra avos. Porque aqui, ó, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 6. Somente a partir de 10, na parte de baixo, é que eu uso a palavra avos. Então, 3 onzeavos, 3 dozeavos, 3 quatorzeavos, e assim sucessivamente. Como aqui é 12, eu leio 4, 12 avos. Ok? Então, a partir de 10, eu acrescento a palavra avos. Ok, pessoal? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho o todo 12. E a parte pintada ou rachurada eu tenho 5. Ok? Então aqui eu leio 5, 12 avos. Vou botar aqui 5, 12 avos. 5, 12 avos. Ok? 5, 12 avos. Aqui eu tenho o todo 12 e rachurada 6. Então aqui eu leio 6, 12 avos. 6, 12 avos. Ok? Então lembre-se, a partir de 10, embaixo do denominador, a partir de 10 eu leio a palavra avos. 10, 12 avos, 15, 13 avos, 20, 19 avos, 2, 46 avos, 3, 50 avos. Então, a partir de 10 na parte de baixo, no denominador, eu já acrescento a palavra avos na leitura do número. Ok? Antes do 10 não é necessário colocar a palavra avos. Se colocar, está errado. Está errado, ok? Então é isso, pessoal. Então, eu acredito que agora, né, vocês tiraram todas as dúvidas de vocês, certo? Se porventura vocês ainda tiverem dúvidas, por favor, mandem para mim. Se você gostou da aula, da explicação, dê um like. Se você é novo no canal, se inscreva aí embaixo, ok? Se inscreva aí embaixo, né? E vamos tocar o barco, ok? Bons estudos, boa aula. E eu espero ter ajudado, contribuído de alguma forma com o aprendizado de vocês. Então até a nossa próxima aula. Valeu!